Ok, obrigado. Obrigado pela oportunidade e desculpa pelos transtornos de segundo que estamos aqui a ter, é normal nessa época digital. Como disse a Daniela, essa é um texto que eu estou a desenvolver, mas é parte do meu doutoramento sobre a retórica discursiva de Samora Machel, o título do meu doutoramento, que abordo sobre as origens dessa retórica, a estrutura e seu legado. Então, dentro disto, tenho 4 capítulos, e dentro desses capítulos vou tirando alguns elementos que eu acho que posso transformar em pequenos artigos, como forma também de ter mais comentário para melhor direcionar a minha pesquisa. Então, nesse contexto que escrevi esse paper, que é a retórica política, legitimação de Samora Machel, notas de pesquisa fotográfica e audiovisuais. Este artigo defende que a Frelimo utilizou a história da luta armada e o desempenho político de Samora Machel, imagem, corpo, gesto, voz e discurso, como uma ferramenta de exclusão para lutar contra os inimigos do povo e os chamados infiltrados. A mobilização política da Frelimo, através da informação da imprensa, foi feita em 1965, quando lançou a sua própria revista em português, A Voz da Revolução, dirigida aos seus membros e à população nas zonas rurais não controladas pela administração colonial, que ficaram conhecidas como as primeiras zonas libertadas ou semi-libertadas. Além das mensagens da imprensa da mobilização política, as primeiras imagens publicadas relacionavam-se com os símbolos da Frelimo, representando a bandeira, a flecha, o som de tambores, batuque, as mãos unidas e algumas figuras do povo, representando o sistema colonial de exploração e a forma como esse sistema deveria ser derrotado. A ferramenta importante era a unidade nacional, representada pelas mãos unidas. Produção agrícola, representada pela figura da mulher, lançando as sementes no campo. E luta armada, simbolizada pela guerrilha armada. A mensagem da imprensa destacada na primeira edição da revista Voz da Revolução, na revista Voz da Revolução número 1, na sua primeira edição, com uma passagem que diz o seguinte: irmão moçambicano, abrindo citação, irmão moçambicano, que lutas hoje contra colonialistas portugueses para libertar a sua terra, para conquistar a tua liberdade, para acabar com a escravidão e a miséria. Este boletim é para ti. É pensando em ti, Frelimo faz esse boletim, para comunicar diretamente contigo, para te dizer tudo o que diz respeito à nossa luta e à nossa revolução. É preciso que saibas bem o que é a Frelimo, o que a Frelimo luta, o que a Frelimo pretende. É preciso que saibas que a Frelimo foi criada pelo povo moçambicano e que, portanto, a Frelimo é o teu movimento. Além disso, deves saber qual é o inimigo contra quem lutamos e conhecer bem as suas táticas. Quando todo o povo moçambicano souber isto e estiver unido ao lado da Frelimo, a nossa vitória estará. No entanto, eu queria, estávamos aqui com a Sandra, enquanto o Arnaldo estava a apresentar, estávamos a ver um pouco quais são essas publicações, a Voz da Revolução e Mozambique Revolution, e essas duas publicações, alguns números dessas publicações estão disponíveis na Expo Virtual, então talvez agora vou partilhar com vocês só para mostrar. Já enviaste essa? Enviei para a tua e-mail. Ah, mas não atualizou. Ok. Sim, essas revistas estão disponíveis. Então, conseguem ver o meu ecrã? Sim, tá. Sim? Sim, mas ainda sem Então, a partir. Tá, Ah, não, já onde é que eu estavas, estava? não estás a Onde é dizer. que eu estava? Não, Não é? já Estávamos estás em aqui, Angola? estás aqui. Não, Ah, não. não, está Eu aqui. já, Ok, temos aqui a Voz da Revolução, que foi disponibilizada pela Fundação Mário Soares, não é? Uhum.
Só ver, Fazem sai, parte do arquivo do Mário Pinto de Andrade. Posso abrir? E é Se só um clicar aqui, número, né? não, Ah, são não, só vários. 1, 2, 3 e um número especial. Podes Ok. clicar, por exemplo, aqui. Mas eu posso fornecer toda a coleção da Voz de Revolução que eu tenho. Fantástico. Vou mandar Isso seria maravilhoso. do número 1 até. Isso é fantástico. Eu tenho Por como. exemplo, está aí, estão a ver este número especial com certeza o Arnaldo Sim. também tem. Uma das imagens que de resto o Arnaldo Já mostrou, mostrou. acho que é Uhum. tirado deste número. E também temos vários números da versão inglesa Está mais mas será embaixo. fantástico se o Arnaldo conseguir aqui, se vai acima. Sim. Sim, eu esse aqui não tenho Não vai PDF de dar erro. cópias. Não, não. Se andares para aqui, para a Mas, frente, sim. qual é a revista que interessa? É Mozambique Revolution. Revolution. É Sim, isso, também tenho está a aqui, coleção está de Mozambique aqui. Revolution e a Voz da Revolução. Sim. Depois Está aqui aqui. em baixo, Tenho alguns Temos números 37. O que é, Arnaldo? Desculpa. de Moçambique. Sim. também tenho a Também coleção. completa. Ah, travou a imagem. Deixa eu ver se já chegou. O chat já conseguiu carregar. Arnaldo, Já consegui colocar. não, acho que não. Onde é que está? Não conseguiu carregar. Ah, já carregou? Está ainda a carregar. Ah, ok, tá bem. Estava a Ainda não dizer, terminou. mas o Arnaldo tem as duas. Mas podemos discutir enquanto ele carrega, depois pode Sim, dar-se claro. Mas o que eu queria perguntar, você tem as duas coleções completas das duas publicações? Ou só da Voz da Revolução? completas. Preciso de não, há uns 10 ou 10 por aí. Voz Revolução são mais de 15 números. Não Ok, completas. ok, Mas o ok. Moçambique Revolution tem mais ou menos 10 números. Também não completos. Alguns tive que tirar Ok. cópia, não são disponíveis online. Tirei cópia. Posso escanear e disponibilizar a página. Ótimo, seria maravilhoso. São materiais que eu recolhi e existem. Mas são. Depois falamos com ele. Ok. Então, enquanto. Porque eu gostaria mesmo de ver outra vez aquele vídeo que mostrou, porque não se percebeu muito bem, mas até lá podemos abrir o debate. Eu vou abrir o Mas debate. eu posso voltar só a fazer. O Ele quê? O ainda quê? está a carregar. O quê? Desculpa. Ok, então temos já a primeira intervenção. A Olga. Por favor, Olga. Pode abrir o seu áudio? Ah, já Ok, está. Pronto. já está. Muito obrigada, muito obrigada. Eu queria dar e realmente Eu, para além dos parabéns, Arnaldo Caliche analisou as fotografias. As, as imagens são uma fonte da história muito interessante, pouco explorada, e Arnaldo Caliche fez-nos uma apresentação muito brilhante de Samora, e parece que o estamos a ver, não é? Estamos a ver. Eu que tive a sorte de o conhecer pessoalmente, e de ser sua subordinada, digamos assim, porque era meu da pose, do olhar nos olhos das pessoas. Portanto, era um mobilizador nato. Penso que foi o político. Eu tenho apenas 71 anos, ok? Sou sénior, mas não conheci nenhum político como ele. Portanto, a sua legitimidade, a confiança que transmitia. É verdade que há posições de autoritarismo,
e que são inegáveis na forma como o presidente Samora dirigia, portanto, mas também o saber ouvir os outros, qualidades que poucos políticos têm. Por isso, muitos parabéns. Eu tenho um aluno de doutoramento, aliás, dois, na Academia Militar de Nampula, e pedi autorização a Arnaldo Caliche para tanto Gabriel Fermeiro como Francisco Zacarias Mataruca pudessem entrar em contacto com ele, porque há muitos pontos de análise que seriam interessantes a estes dois meus orientandos, doutorandos, conhecerem a obra de Arnaldo Caliche. E muitos parabéns. E calma. Obrigada, Obrigado. Olga. Arnaldo, quer responder, comentar? Sim, eu quero comentar. Primeiro, quero agradecer a professora Olga, conhece ela pessoalmente. Do momento que eu queria lhe perguntar, está cá em Maputo ou está em Portugal? Neste, Não sei se neste, está cá em Maputo, porque, neste sim, momento, nesse neste momento. momento estou em Lisboa, mas hoje há toda a facilidade pelas novas tecnologias para nos encontrarmos e discutirmos, não é? Sim, eu estou E mesmo vai. interessado. Eu vou comentar, só agradecer a sua abordagem sobre Samora sabia ouvir. Não tenho que encontrar elementos, vamos discutir um pouco com a professora, que tipo de elementos que pode sustentar que Samora sabia ouvir, que tipo de textos e de dados arquivísticos ou sonoros que pode me levar a sustentar esse argumento, para eu não só ter uma única linha de abordagem. Eu agradeço este comentário. Muito bem, não sei se posso responder. Eu gostei, sim, gostei da sua abordagem e a abordagem da cátedra sobre Samora Machel, que a professora vai dirigir em Moçambique. Eu gostaria de fazer parte dessa cátedra depois do meu doutoramento. Mas pode responder esse comentário, que eu quero mais dados, como posso alimentar essa abordagem argumentativa de que Samora sabia ouvir. Em relação a fontes escritas, eu penso que encontra no Arquivo Histórico de Moçambique uma das peças que foi feita pelo Grupo Cultural da GFPLM, que fizemos, intitulada Javalismo, que era uma expressão de Samora Machel, e que desenvolvemos na peça. A peça foi censurada, mas existe escrita no Arquivo Histórico de Moçambique. Portanto, é encontrar essa peça. Depois, através das fontes orais, se, se falar com elementos dos vários destacamentos, eu recordo-me que quando Samora Machel chegava a Naxingué e visitava o destacamento feminino, queria saber como estávamos e quais eram as nossas opiniões, coisa que os nossos comandantes e as nossas instrutoras não faziam, porque nas Forças Armadas isso não se faz. Quando se perguntam como é que estão, temos que dizer estamos bem. Mas quando nós dizíamos ao presidente Samora que não estávamos bem, e porquê, portanto, ele era o único chefe que permitia isso. Portanto, isso eu posso lhe dar esse testemunho, mas pode comprovar com outras colegas que também estiveram no destacamento, várias colegas que certamente conhece, que fizeram parte, desde Verónica Macamo, as mais famosas, não é? Alcinda Abreu, também famosa. Portanto, todas essas colegas vão dizer, era o único chefe que permitia isso, porque nós não podíamos dizer que não estávamos bem. Então estão cansadas, devíamos dizer não. Obrigado. Eu sou a única coisa, vou aproveitar esse debate
vou marcar informalmente com a professora depois no e-mail para fazer uma entrevista. Porque eu meti muitas cartas, a professora Olga sabe que é muito difícil ver os combatentes em Moçambique. Meti tantas cartas desde o ano passado, não consigo nenhuma entrevista com eles. Então, a professora já esteve lá, primeiro vou ter a sua, primeiro não vai negar. Estou à espera da resposta da mamãe Graça, até hoje não aceita. Aceitou, mas não tem tempo. Há um trabalho muito bonito feito pelo jornalista português, acho que vocês conhecem, Joaquim Furtado, A Guerra Colonial, acho que está publicado isso. Eu tenho me recorrido aí para encontrar as antigas combatentes entrevistadas nessa altura para ouvir o que eles dizem. Mas são pedacinhos, né? Num contexto, não é uma entrevista dirigida comigo. É muito caricato dizer que sou moçambicano. Acesso aos combatentes aqui em Moçambique é um assunto. É muito caricato dizer, são os colegas, mas a doutora Olga sabe muito o que está dizer. Obrigada a Olga pelos seus comentários. E, no entretanto, já conseguimos fazer o download do vídeo, então vamos assistir. É o primeiro slide, é o segundo e o terceiro slide, 2 vídeos. Ok. São 2 vídeos, certo? O resto são em fotografia, mas depois, Sim. quando estivermos a discutir, pode-se passar as imagens. Claro. Ainda temos mais que meia hora para debater. Sim, e se quiser esses vídeos, eu tenho vídeos, posso mandar-os completos porque estão disponíveis online, não é material secreto. Dizer que Ok, então há links, perfeito. Eu gostava de apenas também, não sei certamente que Calixto conhece, mas o Colin Dark está a fazer uma análise de todos os discursos de Samora Machel, todos os discursos. É o trabalho que ele está agora a fazer. E sei que, portanto, pela Universidade do Cabo o conhece, portanto, será fácil também ter essa informação do Colin. Sim. Não, que a professora, o projeto nasceu por causa dos textos do professor Colin e o professor Regis. Por isso que esse projeto nasceu nessa questão. Aquele texto que eles publicaram no Crons, número 13, é que me inspirou, aquele discurso sobre a Beira, que me inspirou para tentar entrar numa tese de doutoramento sobre a retórica discursiva. Eu não passei da linguística, tive que ter umas cadeiras de sociolinguística, da narrativa, como analisar discurso, tive que sentar um pouco para perceber, porque eu venho da história clássica, então para entrar nessa sociolinguística, discurso é um pouco complicado para mim, mas mais ferramenta, mais crítica nessa área, eu só agradeço. Porque não é minha área da sociologia, da sociolinguística, da interpretação, da metáfora, do verbo, do gesto, o vestuário, o que isso tudo significa numa pessoa. O performance, como a professora disse sobre o teatro, vou ler muito bem esse texto que a professora disse. E podemos ir aos 2 vídeos. Ok, vamos reproduzir então. Em 25 de setembro de 1964, foi proclamada pela Frelimo a insurreição geral armada do povo moçambicano contra o colonialismo português e iniciou-se a luta popular de libertação nacional. O dia 25 de setembro é o dia das Forças Populares de Libertação de Moçambique. Em 1975, pela primeira vez, o dia 25 de setembro foi celebrado num país livre e independente. É um pouco, ele tinha esse objetivo, mas eu tenho isso mais de 15, 20 minutos, depois de mandar o vídeo completo, que tem toda... Esse foi um corte só com o objetivo da apresentação. Tem nos dominado durante muito tempo, porque nós não tínhamos conseguido criar a nossa unidade. Opera nas frentes do Niassa e Cabo Delgado. Querem compreender que a nossa guerra realmente está desenvolvida. Esta nossa presença aqui realmente significa que a nossa guerra está muito desenvolvida.
A libertação de zonas da administração colonial portuguesa em Cabo Delgado e Niassa, a filosofia de construção adotada por Eduardo Mondlane na base da estruturação de uma economia comunitária que beneficiasse os objetivos da luta, gerou uma contradição no seio da direção da frente, que marcou um período negro das guerrilhas entre 1967 e 69. Era só um trecho. O vídeo completo tem mais elementos. Eu realmente, para a questão da apresentação, eu tenho o vídeo completo. Cortei só para não poder colocar tudo, senão não há espaço para ficar muito tempo. O objetivo era para ver a questão da palavra da unidade, as questões das contradições e os objetivos da luta. E como que isso criou estas linhas políticas, que a Frelimo disse que houve duas linhas, e eu nesse texto argumento que houve diferentes tipos de linhas políticas. As ambições, etc, etc, podemos discutir aqui, a professora está aí, que é uma pessoa que esteve lá, porque a questão do pensamento no contexto da Guerra Fria, etc, etc, o Eduardo Mondlane ser confundido como agente da CIA, como capitalista, por ter casado com uma mulher branca, portanto, tudo isso se mistura e sai aquela independência que nós conhecemos. E quando vejo o programa que discutimos, não é agora para discutir sobre o 25 de abril, sobre os democratas de Moçambique, é outra linha que talvez a professora Ogla pode começar a dizer alguma coisa, podemos pensar nisso. Quer dizer, há muita coisa para falar. Bom, vamos ao debate. Vamos ao debate. Ok, mais questões. A Sandra aqui tem uma questão. Sim. Eu tenho uma questão, Arnaldo, que vem da minha grande ignorância sobre o movimento em Moçambique. Durante o período anticolonial, para além da Frelimo, existiram outras forças ativas que se opusessem à Frelimo, não enquanto ramos da Frelimo, mas, como, por exemplo, em Angola existiram, não é? Era essa a pergunta. E ligada a isso, claro, no caso de terem existido, se chegaram a conseguir, de alguma forma, publicar a imprensa. Porque aquilo que eu conheço é realmente ligado à Frelimo. Dizer que sim, existiram, e vários, mas eu posso aqui destacar, se me engano, 3, né? A professora Olga que pode me fazer uma crítica nisso. O maior grande movimento logo na criação da Frelimo 62, da decisão, é aquele que Adelino Guambe, mais a companhia dele, criaram, chamado Corremo. Corremo foi uma organização que surge anos depois da criação da Frelimo, pelo desentendimento no contexto da criação da própria Frelimo, depois do primeiro congresso, o processo da luta no início de 64, já em 63, alguns elementos do Corremo, sob a liderança de Adelino Guambe, que era o presidente da Dinamo, por aí fora, vão criar essa organização que depois tem bases fortes em Quênia e recebe financiamento. De certa forma, com um pouco o apoio do Ocidente, numa ideia pró-capitalista, e enverga-se em luta de libertação armada, né, ao lado da Frelimo, digamos, em concorrência com a Frelimo, mas que não fez muitas operações, porque a sua base, a sua retaguarda militar era Quênia, e não tinha uma retaguarda militar nas zonas, nos países vizinhos, como Tanzânia ou Zimbábue, que eram países que estavam muito engajados com a Frelimo para libertar o país. E eles em Quênia tentaram fazer algumas, não é minha área de pesquisa, mas eu passo por cima disso, na zona um pouco norte de Tete, e há narrativas que a Corremo já enfrentou militarmente com a Frelimo, entrou em confrontação militar. Quer dizer, podemos dizer que a luta civil, a guerra civil em Moçambique não aconteceu com a Renamo.
podemos dizer que começou já nessa altura, durante a luta de libertação entre a Frelimo e a Coremo, podemos dizer assim. É esse movimento que mais tarde, como Faneiro Matsuza e os outros que mais tarde, e outros moçambicanos que criam a Renal, que é outra coisa. Mas dentro do território moçambicano, existia o Gumo, por exemplo, que dizia Joana Sinhão, Máximo Dias, que era o jurista, né? E só não esquecer o nome, que foi o primeiro advogado moçambicano que trabalhava no Banco do Tamarim em Maputo, que a doutora Olga pode me ajudar a me dizer que o nome está a fugir aqui, que eram membros do GUMO, que criaram o GUMO, mas o GUMO é criado nas vésperas da independência, com a ideia de que depois da independência vamos às eleições, as chamadas eleições democráticas. Mas também temos um grupo dos democratas de Moçambique, que foi criado pelos portugueses que nasceram em Moçambique, né, com a ideia também dessa de que depois da independência vamos entrar nas eleições. Não só do projeto um pouco ambíguo do Jorge Jardim, baseado na Beira, que tinha uma outra ideia, que podemos comparar com a ideia de Ian Smith na Rodeza do Sul, de uma república portuguesa em Moçambique, quer dizer, um sistema sul-africano, um sistema rhodesiano, em que os portugueses em Moçambique deviam se desmantelar da colônia, e eles sendo nativos daqui, sendo autônomos, como que fez na Rodeza, que é um projeto de Jorge Jardim que depois não teve... também não entro muito nessa linha. Portanto, esses conflitos também existiram. A Frelimo não era única, em termos, podemos dizer assim, no contexto de engajamento. Para além dos clandestinos, que a professora Teresa Cruz Silva escreve no doutoramento dela, tem muitos livros publicados sobre isso, o movimento clandestino que existia em Lourenço Marques, na cidade da Beira, nas principais cidades moçambicanas, principalmente a cidade de Maputo, Lourenço Marques na altura, e a cidade da Beira, existiam movimentos que colaboravam com a Frelimo no apoio. E conhecemos tantas, podemos falar de José Caraveirinha, podemos falar nós matamos Cauntinhoso, do professor. Essas, na parte da literatura, portanto, a Frelimo não pode desenvolver uma narrativa de libertação concentrada nas armas. Só que desconstruir essa narrativa libertadora é um processo. E por isso que eu, nas minhas argumentações, no meu doutoramento, eu entro numa historiografia revisionista dos movimentos nacionalistas. Teremos que ler com olhos de hoje os posicionamentos de ontem, não porque fizeram mal, mas fazer análise crítica do revisionalismo político, o revisionalismo nacionalista, o revisionismo da cultura, todo o processo das nacionalizações, todo o processo que foi feito, os homens que trabalharam como agentes da PID, que o sistema colonial português deixou em Moçambique. Os homens que eram daquela força conhecida, estou esquecendo o nome, não PID, que era uma força que integrava africanos, estou esquecendo, não são PG, nem POVES, comandos? Que era força tímida, estou esquecendo o termo. Comandos? Faz favor? Comandos? Não. Os comandos, que ficaram em Moçambique, que não foram com o sistema colonial em Portugal. E depois, Samora Machel tem o vídeo onde Samora Machel fala o vídeo de julgamento dos ex-agentes da PID, depois são integrados. Então, é um processo multifacetado. Eu acredito que a professora Olga, com o projeto dela de fazer uma cátedra sobre Samora Machel, poderá ajudar muito para mexermos essas coisas todas que estamos aqui a falar. Respondendo à professora Sandra, sim, a Frelimo não esteve sozinha. Diferentemente de Angola, aquelas 3 organizações que me referi foram organizações que entraram em negociações diretas com o próprio governo colonial. A independência de Angola foi celebrada em áreas diferentes, no mesmo momento, mas com organizações diferentes, diferentemente de Moçambique. Por isso que os líderes da Coremo foram presos, colocados na cadeia, com o presidente Kenneth Kaunda, para não interferir nas negociações de Lusaka com o governo colonial português. Ou não o governo colonial português, com o governo revolucionário, posso dizer assim, do professor Soares, que ficou presidente. Não vou falar do governo colonial, porque nessa altura não é o governo colonial que fica em frente, é o movimento que luta pelo fim do fascismo, nazismo, todo o processo da Europa Ocidental, né? O doutor Soares, que depois ficou primeiro presidente no processo, e que vão em frente o referendo, depois recusa-se o referendo, etc, etc. Os homens do Coremo estavam sob guarnição para não interferir.
diferentemente do que se fez em Angola. Mas eu não entro muito nisso, porque seria uma outra linha de abordagem, eu passo por cima disso, só para na contextualização, quando entro nos capítulos. Claro, obrigada, Arnaldo. Foi muito esclarecedor para mim. A minha única pergunta, sem querer tomar mais tempo, e isso pode ser respondido num segundo, essas diversas correntes chegaram a ter publicações autónomas, portanto, periódicos autónomos, que fomentassem o debate político ou ideológico, ou nunca tiveram meios para isso? As coisas mais evidentes que podemos encontrar no Jornal Notícias, principalmente no Jornal Notícia, é sobre os democratas de Moçambique. Tem algumas publicações, alguns textos podemos encontrar sobre os democratas de Moçambique, algumas entrevistas publicadas na revista sobre os democratas de Moçambique. Sobre os dissidentes da Frelimo, já em 68, 69, não há muita coisa, a não ser a professora Glésia, tem um projeto de ir para a Tanzânia, talvez. Eu nunca tive oportunidade nem financiamento para ele, para ver os arquivos em Tanzânia, as revistas em Tanzânia, o que escreveram sobre esses conflitos na altura. Sabemos o texto que o Urias Simango foi publicado na revista, eu tenho essa revista, mas tenho só um chat, posso também partilhar, sobre o glamour do Problemas da Frelimo. Foi um texto que o Urias Simango lança e publicado pela imprensa colonial, a imprensa de Tanzânia. Portanto, eu tenho pouca informação sobre o que aconteceu em Tanzânia, por falta de oportunidade de ir nos arquivos nesse sítio, mas ao nível do Arquivo Histórico de Moçambique, nós podemos encontrar os projetos de Jorge Jardim, no Notícias da Beira, podemos ter alguma informação lá, os projetos do Gumo, podemos ter na notícia daqui, do Benço Marques, notícia também um pouco, revista Tempo, e os democratas de Moçambique, isso existe uma informação, até já algumas coisas já, digamos assim, o arquivo histórico tem um fundo chamado Fundo do Governo Geral, aqui no campus universitário, que eu trabalhei nele quando estava no projeto do Achimbita, tem lá recorte de jornais já organizado sobre os democratas de Moçambique, isso é possível encontrar. Mas não há muita consistência da continuidade depois de 74. Começa em 70, são 4 anos. Obrigada. Obrigada, Arnaldo. Mais questões, comentários? Posso fazer só um pequeno acrescento? Sim, claro, Olga. Em relação à Coremo, encontra-se justamente no arquivo que Calixto agora mencionou, portanto, é o arquivo, o arquivo permanente, é conhecido no campus como o arquivo permanente do Arquivo Histórico de Moçambique. E nesse arquivo permanente há muitos relatórios do exército português sobre o estado do inimigo. E são referidas operações que foram realizadas pelo exército português em Tete, como Calixto muito bem falou, sobre a atuação da Coremo. E sobre a atuação da Coremo é dito, e isso pode ser lido nesses documentos, que a Coremo chegava a uma aldeia, mobilizava a aldeia, e se a aldeia não quisesse, portanto, estar do lado da Coremo, portanto, não fornecesse os alimentos e tudo isso, e não acolhesse os guerrilheiros da Coremo, o que é que a Coremo fazia? Incendiava a aldeia. Então, há relatórios sobre isso, e é possível que aqui no arquivo militar também haja essas fontes. Eu encontrei-as lá no arquivo permanente sobre e isso é interessante. No arquivo da Frelimo
do Arquivo Histórico de Moçambique, há no DRE, que é o Departamento de Relações Exteriores, alguma informação sobre os partidos políticos em 74, e onde tudo isto vem referido, assim como no arquivo permanente. Também há um dossiê chamado partidos políticos, mais ou menos isso, em 1974, onde estão todos estes partidos ou estas pequenas organizações mencionadas. Se não houver mais questões, talvez Não, devemos por encerrada a sessão. espera aí, posso falar Sim. uma coisa? O Helder, por favor, Helder. Olá, Não, eu só Helder. que... Se quer Oi, pôr em gente. galeria de Não, eu só Montego. queria me desculpar com vocês e sobretudo com o Arnaldo, porque eu fiz uma confusão de fuso horário, né? E eu achei que estava entrando na hora certa, a hora que eu entrei, ele estava acabando estava encerrando. Entrei 1 hora atrasado, exatamente, porque eu errei em 1 hora o fuso horário. Então é uma pena, mas eu sei que está gravado, né, Arnaldo? Então eu posso ver depois, daí qualquer coisa eu mando alguma coisa para você. Mas pelo que eu vi, foi interessantíssimo. E também já vi que você está muito de parabéns, né? Mas era só isso, só para me Eu quero mesmo desculpar. estar as fontes, comentários, críticas, principalmente a questão, alguns livros sobre a retórica, a sintaxe, a metáfora, como comparar isso na sociolinguística, para ligar com a história. Porque a Universidade de Cape Town, lá não há defesa, eles mandam para variadores externos. Não Uhum. te dão a oportunidade de você argumentar. Você entrega a tese, eles mandam para 3 ou 4 avaliadores externos, depois vem o relatório. Então, a tese, quando for a submeter, ela tem que estar bem sustentada, bem argumentada. Eu preciso mesmo de umas críticas sobre a questão da oratura, do discurso, a retórica mexe com a sintaxe, com a metáfora, com a sociolinguística, a sociologia. Então, é uma área, eu estou a fugir e ficar com uma história clássica, né? Tentar ver Uhum. aquela minha história clássica, juntar com essa outras abordagens multidisciplinares, que é mesmo minha. Qualquer texto, qualquer artigo, eu posso partilhar o meu capítulo, se for necessário, alguém se tiver tempo para cortar, aí posso vos mandar. Para mim, qualquer professor que me ajude, estava a me ajudar a fazer meu doutoramento. Se eu puder, eu ajudo. Ok. Conheço o trabalho que a Filipa Lones Vicente publicou precisamente publicou, é um livro editado em torno da uso da imagem, não só, da fotografia e não só no contexto do Império Português. Não conheço esse Não. trabalho. Pronto. Eu conheço o vosso trabalho. Conheço os trabalhos Tem que vocês têm. ensaios muito interessantes de análise iconográfica que podem ser úteis para si. Eu depois envio a referência. Obrigado. Eu estou a usar o trabalho que vocês publicaram um pouco da professora Alda e Simão, naquele vosso trabalho, no caso da educação, porque eu, na parte inicial de Samora Machel, para conhecer a retórica dele, tinha que estudar a biografia dele, não como o professor Alan Isaac Mendes escreveu, mas eu queria perceber como que a educação escolar, primária de Samora, o Beabá, eu usei os trabalhos publicados no vosso trabalho, professora Alda e o professor Simão Jane, aquele vosso livro. Então, eu tenho algumas cópias com o doutor Simão Jaime para perceber essa parte, porque eles escreveram essa parte inicial do ensino primário, em Gaza, etc. Então, tirando algumas coisas, as disciplinas que eram dadas naquela altura, a ligação entre por que Samora subiava, por que cantava, aprendeu o quê? É por causa de estar numa igreja católica, o que o catolicismo cortou um pouco daquilo da igreja protestante, onde o pai vinha. Foi muito útil, portanto, para aquele trabalho, para mim, Eu vou também partilhar um artigo que eu achei muito interessante que a Anne Shelley publicou no livro editado pela Alice e por mim e por ela mesmo, que é uma desmontagem de uma fotografia e a forma como ela entra e sai da fotografia e vai dando contexto, é extremamente interessante e pode ser útil
também para si, como está a trabalhar a imagem, não é? Como está a trabalhar as questões de imagem. Está bem. Sim, seria muito bom, porque, professora Sandra, para eu confrontar a maneira como a professora Reis, da África, da Western Cape University, ela trabalha na fotografia, usa os textos dela com essa voz. Para a teoria da escola onde estou a fazer, do doutoramento da Western Cape, e ver a teoria da sua escola, como que isso, para eu perceber, não só ficar com a ideia como que a imagem, a fotografia é trabalhada em Western Cape, e ver como as outras escolas trabalham com o mesmo tipo de esporte. Então, isso seria muito, muito bonito para o gosto. Está bem. Acho que quer dizer, são coisas, são dois. Esse texto e o livro editado pela Filipa realmente penso que poderão ser. Esse texto nem é sobre uma imagem no Egito, retratando uma varanda no Egito em finais do século XIX, mas como ela, a partir dessa imagem, contextualiza e discute a situação colonial e do próprio Egito, é extremamente interessante e poderá ser útil para si pensar como é que nós podemos brincar. Ok, obrigada. Obrigado. E por favor, trata-me por Sandra, porque eu somos todos aqui colegas. Tá bom. Desculpa, é hábito, é a força da Pois é, não consigo chamar eu sei, mas eu não nunca fui consigo chamar Olga, é eu difícil não chamar consigo Olga. tratar por professora, porque todas foram minhas professoras. Mas como eu nunca fui sua professora, é a Sandra. É juventude. É juventude. Se me permitem, eu pus no chat duas sugestões. Uma é a importância da documentação que Graça Machel pode autorizar e que era importantíssimo que visse, porque tem fotografias, tem textos, tem cartas, tem uma série de coisas interessantes. Documentação da Fundação Samora Machel. Isso era importantíssimo ver. E outra é um trabalho da minha orientadora, a Gil Dias, que escreveu sobre Photographic Source for the History of Portuguese Speaking Africa. E no livro que foi editado por Andrew Roberts, Photographs a Source for African History. E eu pus isso no chat, portanto está lá no chat, e acho que essa era pelo menos para mim foi muito importante, esta antropóloga britânica que casou com um professor e que foi minha orientadora de doutoramento, a Gil. Muito, muito interessante esse trabalho. E muitos parabéns. Estou aí no chat, vou tirar já. Só para quando a professora estava a falar sobre a Fundação Samora Machel, eu trabalhei na altura como assistente professor no projeto de Musini, né? Porque só estudar Samora por muita interação que eu tive no projeto Musini. Eu fui indicado pelo Arquivo Histórico, pela Universidade, para fazer a pesquisa de tudo que se colocou em Musini. Portanto, eu sempre tinha encontro com a Graça Machel para tirar isso. Eu li as cartas de namoro, a vida de Samora Machel. Isso vai, isso não vai, isso vai, isso não vai. Só que agora eu quero fazer doutoramento, só voltar a bater porta. As coisas. A carta está lá desde o ano passado, já foi autorizada, mas não tem espaço ainda. Foi muito bom, por isso que sempre me inspirei para estudar Samora. Aquilo foi um projeto de 2009. Eu trabalhei para criar aquele museu de Musini. Também fui metido com o Ministério da Universidade, já que vinha com isso, no museu que se montou em Botsuana, onde Samora Machel passou a noite, com o dia, etc. Também fui com o doutor Sopa, que era o coordenador na área de pesquisa. Eu respondia ao professor Sopa. Sopa era o coordenador, eu era o técnico do arquivo. Trabalhamos e as coisas saíram, se saíram bem ou saíram mal,
mas agora que eu quero agora para alimentar a minha pesquisa um pouco, mas eu sempre aproveitei essa experiência para tentar afinar a minha pesquisa de doutoramento. Por isso, eu ainda volto a dizer, professora Olga, conta comigo no teu projeto de Cátedra de Samora Machel.